Eu tive, na oportunidade de fazer a palestra que eu fiz ontem, eu falei uma frase lá que despertou numa mãe que está muito angustiada, ela não quer se identificar, um desejo de reflexão que eu faço questão de aproveitar neste programa. Ela disse assim: Padre Fábio, parabéns pela palestra que o senhor proferiu ontem no Santuário de Aparecida. Eu estava assistindo em casa e percebi que minha filha ouvia do quarto dela, quando em um determinado momento o senhor disse: nada é mais desumano que tirar de alguém sua opção de escolha. Fecha aspas. Então a minha frase é essa: nada é mais desumano que retirar de alguém a sua capacidade de escolher. Aí ela continua o texto dela agora. Eu descobri há um tempo, padre, que minha filha é homossexual. Em conversa, ela me confessou e disse que não consegue se interessar por meninos. Ela é uma menina linda, inteligente, estudiosa e muito religiosa. Eu gostaria de sua orientação quanto ao meu comportamento em relação a essa situação. Hoje de manhã, vi que ela tinha postado uma frase do Senhor e senti que ela sentiu-se apoiada naquela frase da palestra. Eu estou errado em não aceitar a sua opção, padre? É errado querer mudar e ter que achar que a opção dela é normal? Deixo o tempo passar e continuo rezando e perseverando na minha fé para que um dia isso mude. Gostaria muito que o Senhor pudesse me ajudar. Sinto como se eu não estivesse cumprindo o que Deus me determinou quando deu a minha filha para que eu cuidasse dela aqui na terra. Um grande abraço. Triste, né? Sofrimento assim, né? Primeiro, minha filha, eu gostaria de pedir que você retirasse do seu coração todo sentimento de fracasso, de achar que você possa ter alguma culpa, mesmo porque isso não modifica em nada, né? A gente precisa ter muita sabedoria para lidar com uma situação tão delicada como é a homossexualidade. Você pergunta aqui se você tem que aceitar a opção dela e compreender que isso é normal. Não, você não tem que compreender isso como algo normal se isso fere a sua sensibilidade e aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida. Agora, o que você precisa fazer e distinguir é que você pode até discordar da conduta sexual da sua filha. Você tem todo o direito de discordar da opção que ela fez. Mas você não pode esquecer que ela é uma filha, que precisa do seu amor, que precisa do seu carinho, que precisa da sua atenção. O amor é possível mesmo quando a gente discorda. A gente precisa se livrar deste mito, né, de que a perfeição existe no momento que nós amamos. Não. Muitas vezes o outro vai fazer tudo errado, e mesmo assim eu continuo amando. Eu rejeito a atitude, eu rejeito o comportamento, mas não rejeito a pessoa. Eu sei que é um limiar muito estreito e difícil, mas é isso que a igreja faz. A igreja prega isso. Ela não rejeita o ser humano, ela rejeita o pecado. Ah, padre, mas essa conversa é fiada. Não é não. Porque se você vai viver isso na prática, você vai ver que haverá desafios. Mas você pode ter certeza que se você souber contornar e administrar esses desafios, você vai conseguir estabelecer uma relação saudável com a sua filha. E a minha frase, no momento em que eu dizia, em que eu a proferi, eu estava falando que a cultura dos dias de hoje, ela tem idiotizado muito a juventude. Nós estamos vivendo numa época, num tempo em que a diversão que é oferecida à juventude é absolutamente desfavorável ao crescimento dessa juventude. A produção cultural que é muitas vezes feita em torno da juventude considera que o jovem é um idiota,
que ele está... que quanto mais idiota ele estiver, menor para essa produção de cultura, sei lá se a gente pode chamar mais de cultura. Quando você tem um aliciamento desse jovem para que ele esteja muito cedo viciado no álcool, no cigarro, na maconha, na cocaína, o aliciamento que a sociedade faz para que o jovem comece a viver uma sexualidade muito precoce, através da televisão, através dos jornais, das novelas, das revistas, de muitas coisas que nós vemos acontecer, que estão presentes dentro do processo cultural, dessa construção da sociedade e daquilo que é oferecido à juventude. E eu dizia que muitos desses jovens não estão conscientes do que está acontecendo com eles. E quando você não está consciente, você está privado da capacidade de escolher. O ser humano que é viciado, ele já está privado do direito de escolher, de ter uma vontade forte, firme, que seja capaz de orientar a melhor escolha. Então, se eu tenho um jovem que foi aliciado já pelo processo cultural, isso aí eu falo de os divertimentos que são oferecidos, os meios, os lugares que são construídos para essa juventude ser feliz, estar alegre, são tão nocivos muitas vezes, que esse jovem já aos 12, se não é bem orientado, ele começa a perder a capacidade de escolher. Eu não estava falando dessa escolha aqui específica, mas a sua filha ouviu e considerou que aquela palavra estava fortalecendo o direito dela de ser quem ela é. E todo mundo tem o direito de ser quem é, quem quer ser. Eu não tenho, como padre, o direito de obrigar uma pessoa a ser como eu quero que ela seja. A minha pregação tem limites, o ensinamento da igreja tem limites, porque o papel da igreja é orientar e apontar o caminho, mas a gente não tem como viver pelas pessoas. E aí isso entra no contexto da liberdade. Eu estava falando de um contexto diferente, que é justamente que quando a pessoa está viciada, quando a pessoa está idiotizada, ela tem menos condições de escolher. Então a condenação já está ali. Eu não sou livre para escolher. Porque alguém um dia me aliciou, alguém um dia me condicionou a querer o pior da vida. Isso é lamentável, minha gente, quando você identifica que a nossa juventude está sendo condicionada a querer o pior da vida. É impressionante. Outro dia, visitando a minha cidade, a cidade que eu tanto amo, quando eu olhei para o ambiente que foi criado ali, em torno da rodoviária, o que eu vi ali naquela noite, a gente estava passando ali para deixar uma amiga que mora ali perto, jovens de 16, 15, algumas meninas ali que não pareciam ter 15 anos ainda, eram quase 2 horas da manhã, todos eles com suas latinhas, alguns embriagados, uma briga assim muito perto do carro onde nós estávamos. Eu fiquei lembrando daquele ambiente há 20 anos atrás, quando eu ainda morava lá. Que aquilo ali era um lugar onde as famílias passeavam, um lugar onde as famílias estavam ali, no final de noite, num domingo, um dia de calor. E de repente, quando eu olhei, sabe quando você se sente assim agredido? Gente, é a juventude da minha terra. Que ambiente pode ser? Que ambiente? O que esse ambiente pode fazer com esses jovens? Que juventude nós podemos esperar? Que futuro nós queremos para este país? Se os nossos jovens não são vigiados, infelizmente a palavra é essa, se não existe uma lei para proteger, menor de idade não pode beber. Se esses botecos estão vendendo, é porque falta fiscalização. Nós estamos perdendo os nossos jovens porque a gente não tem coragem de aplicar as regras. Como é que esse jovem vai ter o direito de escolher se ele está condicionado à destruição? E eu lamento profundamente isso. Sabe por quê?
porque graças a Deus eu tive a oportunidade de ser salvo no momento em que eu estava para ser perdido do mesmo jeito. Isso não é só na minha terra, não. Em muitos lugares do interior do Brasil, vocês que estão me assistindo podem dar testemunho disso. Os nossos jovens estão sendo reduzidos ao pó, na diversão que nós oferecemos para eles, nos espaços culturais que as nossas cidades oferecem. Eu não sou contra a alegria, eu não sou contra a festa, seria uma hipocrisia eu dizer isso. Eu não sou assim. Você sabe muito bem. Agora, eu sou contra quando nós vendemos uma alegria altamente nociva e destrutiva, porque atrás dessa alegria, dessa música, dessa micareta toda, as pessoas estão sendo aliciadas, as pessoas estão sendo viciadas com 12, 13, 14 anos. Era disso que eu falava. Eu fiz uma palestra para a juventude e eu não podia negligenciar esse assunto, que é tão importante nos dias de hoje. É sério isso. Hoje as nossas autoridades precisam fazer alguma coisa para salvar os nossos jovens. Essa moçada está se perdendo sem ter a oportunidade de decidir. Uma coisa é um adulto que tem o direito de escolher o que vai fazer da vida. Tudo bem, você já cresceu, sabe muito bem dos malefícios da droga, sabe muito bem as consequências do crack, da cocaína. Agora, uma criança que ainda não está madura o suficiente para fazer essa escolha, ter livre acesso a ambientes onde essa perdição é oferecida como se isso fosse um divertimento. Que divertimento é esse que gera tanta lágrima no futuro? Que divertimento é esse que vai comprometer a felicidade e até o sossego das famílias que moram ali? Será que não está na hora da gente repensar as nossas posturas, o que a gente oferece à nossa juventude, para que esse sofrimento seja evitado? Está na hora de nós buscarmos uma reviravolta cultural neste país. Nós precisamos estudar, essa juventude precisa ler, essa juventude precisa ter cultura, essa juventude precisa ter boa música, essa juventude precisa ter o direito de escutar o que é bom, o que faz bem ao coração, de ter acesso aos meios culturais que verdadeiramente possa forjar, fazer nascer um caráter, um ser humano que tenha condições de dar conta da vida. Agora, aos 17 anos, já viciado num monte de coisa, porque é o que a cidade oferece, é o que a gente permite que aconteça debaixo dos nossos olhos. Não posso acreditar, minha gente, onde estão as autoridades para cuidar dos nossos filhos, para cuidar dos nossos jovens no momento que eles saem de casa? Porque dentro da minha casa quem manda é você, dentro da minha casa quem manda sou eu, dentro da sua casa quem manda é você. Esse policiamento quem tem que fazer é você. O que seu filho faz, o que o seu filho come, o que o seu filho bebe, o que o seu filho fuma, o que o seu filho vê na internet, isso é administração particular. Agora, no momento que ele sai de casa, que você não tem mais a capacidade, a possibilidade de olhar por onde ele anda e de ver o que ele faz, nós precisamos contar com autoridades públicas. Nós pagamos impostos para isso. Você precisa ter a garantia que o seu município, que a sua cidade, que o seu estado, que o seu país esteja comprometido em observar o que é que acontece no momento que os nossos filhos saem de casa. Aí a responsabilidade vai para o colégio onde ele estuda. Quantos colégios, quantos lugares que deveriam ser separados e preparados para o conhecimento não são? Não estão nem aí. Uma pedagogia que não está comprometida com a formação do caráter de um jovem que verdadeiramente tenha condições de decidir, de ser alguém na vida. Desculpe-me, eu já desloquei totalmente do que eu estava falando para ela, mas eu acho tão pertinente esse assunto. A gente aprender a fazer, a gente aprender a exigir que as nossas autoridades façam o que elas precisam fazer. Um jovem é um bem que nós não podemos perder de qualquer jeito. Aliás, esse país
só vai ter jeito, só vai ter condições de mudar alguma coisa nesse Brasil no dia em que nós retomarmos o caminho da educação. E a gente voltar a oferecer às pessoas a oportunidade de crescerem. A gente voltar a ensinar que o divertimento, que a alegria só tem sentido quando existe uma luta, uma disciplina, uma regra, um trabalho anterior, que nós não temos o direito de fazer da vida uma eterna festa. Não, isso não existe. Nós precisamos voltar a dizer isso às nossas crianças. A vida só tem sentido quando nós vivemos a alegria. Claro, eu preciso fazer tudo com muita alegria, mas eu tenho que entender que eu preciso viver as minhas restrições diárias, que eu não tenho o direito de fazer o que eu quero. E isso passa pela educação, minha gente, pela proposta de valores. Esse mosquitinho está me enchendo o saco desde ontem. Desde ontem, não. Desculpa. Falei palavrão, né? Não tem problema. Está todo mundo rindo aqui. Mas é verdade. Eu não tenho o direito de negligenciar o meu papel dentro da sociedade. Eu sou padre. E eu não posso negligenciar a oportunidade de falar disso aqui. Porque eu vejo em todos os cantos do Brasil hoje, neste momento, uma podridão está sendo oferecida à nossa juventude, como se isso fosse um divertimento, nivelando por baixo. Nivelam por baixo os filhos que você criou com tanto carinho, com tanto cuidado, e nivela por baixo você, que é jovem que está me escutando agora. A sociedade, em muitos segmentos, sabe como que ela interpreta você? A sociedade interpreta você como se você fosse um lixo, que ela entrega o que ela tem de pior. E quanto mais viciado você estiver, maior o consumo vai ser aquilo que você vai devolver a ela financeiramente falando. Não quer que você seja inteligente, não quer que você seja esperto, não quer que você seja... Não interessa. A esse sistema que está cada vez mais fragilizando a construção do caráter humano, a essa sociedade não interessa ter jovens críticos, que sejam capazes de dizer não às drogas, que sejam capazes de dizer não ao álcool, que sejam capazes de ter uma cultura, uma bagagem cultural, porque isso é fundamental para que haja liberdade interior. Agora a gente precisa amar, acima de tudo, acima de qualquer coisa, esses filhos que estão destruídos, que estão machucados. Nós precisamos olhar nos olhos dos nossos filhos e identificar neles qual é o prejuízo que o mundo já causou neles. Essa é a atitude amorosa, que não dá para desistir. É olhar nos olhos uns dos outros e descobrir qual é o prejuízo que a vida já lhe causou, qual é o prejuízo que esse sistema, que essa sociedade já provocou nos filhos que nós colocamos no mundo. E aí, no momento em que você identifica o prejuízo, você começa a trabalhar para poder recuperar. É por isso que nós estamos aí, minha gente, com tantos lugares, com tantas clínicas de recuperação de drogado. E essa é uma preocupação do governo hoje, já não é mais uma preocupação de igreja, não. É saúde pública. É um problema de saúde pública. Eu tenho lá em Belo Horizonte meu grande amigo Eros, que você já conhece, que é um deputado, que tornou-se deputado agora, porque sempre foi um evangelizador. E o Eros tem um trabalho maravilhoso lá no Mundo Novo, no grupo de oração dele, que o Eros continua um homem de oração até hoje, comprometido em fazer no estado de Minas Gerais e nas oportunidades que ele tem de fazer com que o dinheiro dos nossos impostos sejam transformados em clínicas que venham retirar esses jovens do prejuízo, dessa destruição que a droga tem feito. Droga, socializadas e não, cigarro, maconha, cocaína, crack, LSD, tudo isso que vem aí, que a gente já não sabe nem mais o nome. E o álcool, que é vendido nas garrafinhas e fica todo mundo elegantemente nas pracinhas. Ou então tomando dentro de casa, aprendendo dentro de casa. Correr atrás desse prejuízo é um problema, porque essa droga gera violência.
muita violência hoje no Brasil inteiro, no mundo inteiro, por causa da droga. Então é um problema que nós não temos mais como fugir. Não é só a igreja que está lutando agora. É o país inteiro que precisa tomar consciência disso. E na sua casa, quando você olha para o seu filho, quando você vê essa criança, você já precisa preparar o coração dessa criança para ela escolher do jeito certo. Porque vai ter o traficante que vai procurar o seu filho para oferecer a ele essa podridão. E ele tem que estar forte, consciente de que não vale a pena, de que é um caminho que não tem volta. Desafie-se. Você que de alguma maneira permitiu que essa perdição tomasse conta de você. Você que de alguma maneira foi violentado pelas estruturas culturais, sociais deste tempo, que são tão desrespeitosas conosco, que nos nivelam por baixo. Se você sente que há esse déficit em você, corra atrás. Não permita que esse lixo todo encontre um território para crescer. A vida pode ser sempre nova. Eu acredito nisso. Eu já vi tantas pessoas que estavam na miséria, na lama, na sarjeta, que conseguiram, motivados por uma palavra que faz bem, reorientarem os seus caminhos. Se isso aconteceu com eles, pode acontecer com a gente. Essa indigência precisa ter fim. Nós precisamos fazer a palavra de Jesus acontecer de maneira muito concreta na sociedade. Como? Conscientizando de que a vida, esse curto espaço de tempo que nós temos, precisa ser vivida com muita qualidade. E definitivamente drogas, prostituições socializadas, mentiras, injustiças, violências, definitivamente isso não são maneiras inteligentes e responsáveis de passarem por, de ser um instrumental dessa passagem. Eu quero. E quero me comprometer cada vez mais com a oportunidade de lhe ajudar a educar os seus filhos assim. Ter a oportunidade de lhe recordar da sua responsabilidade. Você tem diante de você a possibilidade de mudar alguma coisa nesse mundo, de retirar alguém dessa sarjeta, de fazer algum gesto que seja solidário e restaurador. Você não pode perder essa oportunidade. Porque restaurar o mundo é fazer o reino de Deus acontecer. Onde estiver um ser humano necessitado deste auxílio, ali Deus está escondido nele. E é nossa função, é nossa missão, é nosso ofício dar o passo na direção destes que tanto necessitam de nós. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Foi muito bom estar com vocês. Que Deus nos abençoe muito, que nos proteja e nos encha de sabedoria, para que no momento que a gente precisar agir com os nossos filhos, com os nossos amigos, você que detém algum poder, você que pode fazer alguma coisa pela sua cidade, faça. Não perca a oportunidade de fazer voltar a prevalecer o valor que construiu tanta gente, que fez tanto caráter, que fez valer tanta história, valores que precisam ser recuperados para os dias de hoje. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.